Olá pessoal do Me Salva, vamos agora aqui para a nossa regra da cadeia pelo método Ninja. Bom, esse método aqui é o que eu uso para derivar, assim, quando tenho que fazer bastante rápido, enfim. Depois que tu já está um pouco tranquilo assim, com as derivadas, dá para te usar, e é como o pessoal deriva mesmo de cabeça depois que faz a disciplina de cálculo. Então olha só, primeiro passo, tá, para fazer esse método Ninja é identificar quantas funções existem na tua composição. Isso vai te mostrar quantas vezes tu vai ter que derivar as coisas. Então a gente tem que enxergar, né, se vão ser uma, duas, três, quatro, seja lá quantas funções que tu vai ter dentro dessa tua composição. Depois que tu identificar, tu vai ter que derivar de fora para dentro, tá? Então olha só, muito importante, as funções que estão que fazem parte da tua composição são aquelas funçõezinhas que estão na tabela que a gente viu aqui na aula de tabelão básico de derivadas, né? É a função seno, a função cosseno, a função tangente, a função cotangente. Lembrando sempre, né, que a função seno de x, ela é uma função simples, né? A gente deriva ela diretamente da cosseno. Mas se for seno do x ao quadrado, seno de 2x ou de qualquer outra coisa, enfim, isso certamente é uma regra da cadeia que tu tem que utilizar para derivar. Então, olha só, sem mais papo, vamos começar a fazer. Na aula anterior ali, né, a gente viu f de x igual ao seno de x ao quadrado mais 2. A gente fez toda aquela coisa para enxergar qual era a função de dentro, qual era a função de fora. Então, olha só, pelo método Ninja, como é que a gente faz? Primeiro passo, a gente identifica quantas funções nós temos. Olha para a tua função de fora, seno. Tu esperava que fosse o quê? Que fosse um seno de x. Mas não é um seno de x, é seno de x quadrado mais 2. Então aqui tu tem uma função e aqui tu tem outra. Tu tem uma composição aqui de duas funções, certo? E se tu tem uma composição aqui de duas funções, tu tem que usar a regra da cadeia. Primeira coisa, derivar de fora para dentro. Então olha só, quando a gente for derivar, a gente vai fazer f' de x. Derivando de fora para dentro. Primeira função que a gente enxerga aqui, né? Função de fora é a função seno de x. Como é que a gente vai derivar a função seno de x? Nós derivamos ela como cosseno de x. Mas quem que é esse x que está aqui? Esse x que está aqui é justamente tudo que está dentro da função. Então é sempre assim, tá? Pelo método Ninja. Tu vai derivar a função de fora e aplicar tudo que está dentro. Seno de x ao quadrado mais 2. Derivando, a gente vai ficar com cosseno de x quadrado mais 2. Depois, o que tu faz? Tu multiplica pela derivada do que está dentro. Quem que é a derivada de quem está dentro? A derivada de quem está dentro é 2x. E a gente chegou aqui direto na resposta, como na aula anterior. Essa aqui é um exemplo bem fácil, né? Obviamente, mas agora a gente vai fazendo mais alguns e a gente vai vendo como pode ser fácil e rápido usar esse método, tá? Então, olha só, vamos começar a aumentar um pouco aqui. Vamos fazer aqui uma função, eu vou colocar aqui em azul para não confundir a visão de vocês, tá? Vou colocar aqui uma g de x que vai ser dada pelo seno do cosseno de x ao quadrado, tá? Então, olha só, vamos identificar aqui quantas coisas a gente tem, né? Vou fechar mais um parênteses. Então, olha só, vamos identificar quantas funções nós temos aqui. Nós temos a função seno de x, nós temos a função cosseno de x, e aqui era para ser um x, né? Cosseno de x, mas não, é um cosseno de x ao quadrado, então tem mais uma função aqui. O que acontece? Nós temos três funçõezinhas nessa nossa composição. Então, vamos lá. Derivando isso daqui de fora para dentro, sempre, tá? Fiquem bem ligados que 2 ou 3 exemplos e a gente consegue pegar a manha e sair derivando feito louco, né? Então vamos lá. Derivando a função de fora, derivando a função seno, nós chegamos à função cosseno. Cosseno de quem? De tudo que está dentro. Cosseno de x ao quadrado. Fecha 1, fecha 2. Que multiplica o quê? A derivada de quem está dentro. Quem que é a próxima função que a gente vai derivar? A próxima função que a gente vai derivar é o cosseno. Então, reparem, gente, tá? O que a gente está fazendo aqui é por etapas, né? Isso aqui foi a etapa 1. Derivamos a função que estava bem de fora. Agora a gente vai derivar a segunda. Derivando o cosseno a gente chega em quem? A gente chega em menos seno. Menos seno de quem?
de tudo que está dentro. Quem que é tudo que está dentro? É o x ao quadrado. Fecha 1, fecha 2. Aqui a gente acabou de derivar o cosseno, derivamos a segunda parte, certo? E agora, para acabar, derivada de quem está dentro, né? Derivada de quem está dentro, derivada de x ao quadrado é o 2x. E agora acabou, tá? Temos aqui as 3 derivadas que a gente precisava encontrar para utilizar, para chegar na derivada, né? Pela regra da cadeia aqui, perfeita, tá? Então, gente, é sempre assim, tá? Conta quantas funções tem, identifica elas, aqui é o seno, cosseno, x ao quadrado, deriva uma por uma e sempre assim, né? Deriva, coloca tudo que está dentro. Deriva, coloca tudo que está dentro. Pode ter 7 composições aqui, 7 funções juntas, não tem problema, é sempre assim. Só vai ficar maior, né? Cada vez fica maior. Então vamos ver, eu vou pegar aqui um exemplo mais difícil aqui, meio nível hardcore aqui para tu entender bem direitinho. Então olha só, vou pegar aqui minha m de x, e eu vou colocar aqui deixa eu pensar, vou piorar as coisas para nós, né? Vou colocar um logaritmo natural do seno de quê? Do seno da raiz de x, pode ser? Seno da raiz de x. Agora ficou um horror, né? Peguei tudo que tinha de pior para a gente fazer. Vamos identificar as funções? Vamos lá. Quem que é a primeira função que a gente tem? É a função ln de x. Quem que é a segunda função que nós temos? É a função seno de x. Quem que é a terceira função que nós temos? Nós temos a função raiz de x. E tem mais alguma coisa? Não. Se por acaso aqui fosse em vez de ser raiz de x, fosse raiz de x mais 2, mais 3, mais 4, nós teríamos uma quarta função, tá, gente? Então, reparem que a regra da cadeia é justamente para tu repartir as funções da forma mais elementar que ela tem. Não serve x ao quadrado, tem que ser x. Não serve seno de x ao quadrado mais 2, tem que ser seno de x. Então, olha só. Primeira, segunda e terceira. Vamos lá, né? Tirando a derivada disso daqui, como é que vai ficar? M' de x. Deriva o ln, né? Deriva o ln. Se tu quiser, se tu copiou, né, e tem a tua tabelinha na mão, tu vai poder pegar e olhar ali que a derivada do logaritmo natural é 1 sobre x. 1 sobre x. 1 sobre x. 1 sobre o quê? Quem que é o x? É tudo que está dentro. Quem que tudo está dentro? O seno que multiplica a raiz de x. Tá? Isso daqui vai multiplicar o quê? Isso daqui vai multiplicar a derivada de quem está dentro. Derivada da segunda função agora. Derivada do seno de x é o cosseno de x. Mas quem que é o x? O x é tudo que está dentro. Raiz de x. Que vai multiplicar o quê? Vai multiplicar a derivada da terceira etapa, que é a derivada da raiz de x. Quem que é a derivada da raiz de x? 1 sobre 2 raiz de x. Viu como é bom saber as derivadas de cabeça? Vai bem mais rápido, né? Então, olha lá, o que a gente fez aqui? Derivada da primeira parte, derivada da segunda parte, derivada da terceira parte. Pode conferir em calculadora, sei lá eu o que, qualquer coisa. Sempre, sempre, sempre dá certo, tá, gente? Esse método ninja aqui é destruidor, não tem para ninguém, tá? Mas, obviamente, eu sempre recomendo que vocês saibam as derivadas básicas, né? O derivado seno, cosseno, potência de x, raiz de x, logaritmo natural. Todas essas derivadas saibam de cabeça. Aí é bom, tá, gente? Não sejam preguiçosos aí, certo? Então tá, gente. Muito obrigado e até logo.